Olá pessoal, nós temos um momento realmente grave no Brasil. A nossa nação está num lugar desafiador, nosso povo, não é? Nossas instituições, a própria igreja também, mas nós temos em quem confiar. Os discípulos de Jesus, os líderes proféticos, sabem e conhecem o Senhor. E nesse momento é uma hora onde nós não devemos nos precipitar com uma reação sem o Espírito Santo, uma reação conforme a mentalidade humanista. Não, vamos reagir com a mentalidade bíblica, com a mentalidade de filhos de Deus, discípulos de Cristo. E essa mentalidade requer uma liderança, um espírito de liderança como o de Davi. O que é isso? Liderança, ela precisa ter dependência de Deus. Ela não pode desenvolver seus projetos, ela precisa desenvolver os projetos do Senhor. Liderança, ela tem uma estratégia chamada discipulado. Então, nosso povo precisa ser orientado sobre a mudança de mentalidade que Deus requer da nação, começando pela igreja. Essa mudança de mentalidade, ela vai trazer as mudanças que a nação precisa. Se a igreja não mudar, se nós não mudarmos, a mudança não virá. Não adianta substituir os líderes políticos, porque o poder para mudar a cultura, o poder para mudar espiritualmente, remover forças espirituais está com a igreja. É por isso que ela é perseguida, é por isso que há uma corrupção contra o povo de Deus agora, uma pressão para nos contaminar, nos envolver com todo o pecado e iniquidade possível. Tudo isso está vindo para tentar nos afastar completamente da posição de santidade. Mas Deus tem nos dado o seu Espírito e tem dado uma liderança profética que ouve a Deus. E essa liderança precisa trabalhar no sentido de santificar a igreja, ter arrependimento, ter mudança de mentalidade. Não ver as coisas como escravos, escravos do pecado, ou mesmo escravos da mentalidade de Babilônia, ou mesmo da corrupção de nos vendermos para homens por causa de recursos, ou cargos, ou qualquer outra proposta que possa vir contra nós. Então, um povo discipulado não se corrompe, um povo ensinado não se corrompe, mas ao mesmo tempo, essa liderança que discipula deve apontar para a paternidade de Deus, deve apontar para Deus, deve apontar para Cristo, não é? A plataforma que está chegando para o mundo na volta de Jesus é que ele é a pessoa central. Então, a convergência de todas as coisas criadas será para Cristo. Então, a atual liderança da igreja precisa apontar para Deus como Pai, que tem um plano e que ungiu já esse líder que vai trazer a justiça, um reino de justiça. A resposta de Deus para o mundo é o reino de justiça de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o ungido de Deus. Satanás terá oportunidade de apresentar seu curto plano, falido plano, fracassado plano. Porém, Deus já nos mostrou isso. Ele nos mostrou o plano da redenção. Por isso é importante no discipulado ensinar toda a fé para o povo de Deus. Não deixar o povo de Deus nessa cultura superficial que o humanismo trouxe, e essa cultura acelerada, essa cultura superficial e acelerada roubam do povo de Deus a profundidade do conhecimento do plano de Deus, do propósito de Deus, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Efésios 1:10 anuncia isso, diz exatamente isso. O plano de Deus é que
nós sejamos todos, o mundo todo seja governado pelo Senhor Jesus Cristo. E ele vai voltar para isso, para realizar isso. Mas enquanto isso não se estabelece, estamos sendo chamados para já, agora, não é? Desde esse momento, ensinar sobre o seu reino, mostrar ao rei seu reino e discipular o povo nessa perspectiva de que ele é a autoridade maior e levar as causas da nossa nação a ele e mover nesse sentido. Então, o discipulado, ele tem uma estratégia. Qual é a estratégia? É essa paternidade espiritual. Essa paternidade espiritual de Deus. Então, o povo de Deus não está largado. O povo de Deus tem um pai. O povo de Deus tem um redentor, tem um salvador. O povo de Deus tem um cabeça que se identificou com os homens, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos debaixo desses cuidados dele para nós. Como é importante para nós sabermos essas verdades, como é importante para o povo ser ensinado sobre isso. Então, ao invés de enraizar o povo nas coisas terrenas, com ensino só sobre coisas terrenas, vamos equilibrar isso com as raízes do céu, sobre a história da redenção. A fé precisa estar bem firmada no coração do povo de Deus, enraizada no povo de Deus. Esse é o grande desafio que Deus espera que a liderança, segundo o coração de Davi, o espírito de liderança de Davi traga, porque foi isso que Davi fez pelos salmos, pela música, por aquilo que ele ensinava. Ele apontava para Deus, para o povo confiar em Deus, para esperar em Deus, para saber que Deus dá as estratégias, que Deus tem a sabedoria, tem o conhecimento e ele vai revelar isso. E vai mostrar isso ao seu povo. E se dependermos de Deus, nós vamos ver a sua glória se manifestar. Porque ele está acima de todo principado e potestade. E nós estamos nele. Então, se estamos nele, vamos abraçar essa verdade. Em nome do Senhor Jesus. Líder, compartilhe isso. Compartilhe com o povo. Ensine o povo a esse respeito. Isso vai ser uma grande bênção.